Fala pra mim uma coisa, como é que pobre investe? Pobre, quando ganha um dinheiro, já começa a comprar coisas, não é? Pois é, hoje eu vou te ensinar como é que um pobre deve investir o seu dinheiro. Pobre compra carro, compra iate quando tem dinheiro, compra casa, gasta com farra, com mulher, com coisa nada, né? Eu sou o William Cruz e se você não me conhece, esse é o canal Dinheiro e Companhia. E eu gostaria de te desafiar, deixar uma questão para mim nos comentários ou responder a seguinte pergunta: o que você faria se hoje, sábado, dia 27 de março, você ganhasse aquele prêmio da loteria que tá, acho que acima de 30 milhões já, hein? A última vez que eu vi estava em 27 milhões. Tá? Então, o que você faria se você, pobre de marré, que nem que eu, você ganhasse na loteria? O que você faria com esse dinheiro? Bom, pobre investe em coisas, certo? Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que responder é qual é a diferença que tem de um pobre e um rico. O pobre, ele investe em coisas, ou seja, tudo aquilo que vai gerar dívida para ele. Isso chama-se passivo no mundo das finanças. O passivo é tudo aquilo que gera despesa. Então, por exemplo, contas em geral, parcelamento, financiamento de carro, financiamento de casa, compra de uma casa quitada, também é um grande passivo desde que você more nela. Se você comprar uma casa, um apartamento, um imóvel qualquer comercial, para que ele seja alocado e seja direcionado a uma fonte de renda para você, ele se tornou um ativo. Tá? Mas existem outras opções, bom, mas de qualquer maneira ele é um ativo, ele vai te gerar renda, essa é a grande diferença, tá? Então se você vai morar num apartamento, ele se tornou um passivo para você, tem despesa de condomínio, tem despesa de manutenção, tem despesas em geral, né? Então ele é um passivo, ou seja, tudo aquilo que te gera despesa é passivo, certo? IPVA, financiamento, seguro, tal, todas as outras coisas que advêm de um passivo, né? Nesse caso, o que te fornece dinheiro, que é fonte de renda, como se fosse uma bica de água, você é dono de uma fonte de água. O que você faz com a água? Deixa escorrer? Canaliza a água, bota na garrafa, bota no mercado como água mineral. Então é assim que e aí você industrializou alguma coisa que não te custava nada. Isso virou uma fonte de renda para você. Uma mina de água, por exemplo, é uma fonte de renda. Então tem que ser algo que te forneça dinheiro, certo? Uma fonte de rendimento sem você trabalhar. Essa é a ideia do ativo. O ativo é aquilo que te dá dinheiro, certo? Então, um exemplo disso é, por exemplo, vamos dizer que a sua esposa tenha o desejo de trocar de carro. Ela gosta muito de carro alto e ela quer uma caminhonete grande, né? O que você faz? Você vai lá na financeira, pega o seu carro, dá ele de entrada no estacionamento, se o seu carro valia 40, você financia 60. Pronto. Você satisfez o desejo e aí você já vai ser feliz dono, proprietário de uma caminhonete, beleza? Tá. Só que você não contou que você ia ter que pagar IPVA todo ano, você não contou que você ia ter que fazer seguro dela, porque é altamente visada nos roubos e furtos. Ah, é verdade. Quanto você vai pagar por ano? Ela virou uma despesa anual só para ficar na tua garagem. Porque você não vai andar com a caminhonete ou carro qualquer hoje sem seguro, certo? Você não vai andar, por exemplo, sem pagar IPVA. Se você não pagar IPVA, os caras vão te tomar o carro. Funciona assim. Vai para dívida ativa e tal. É imposto. Imposto se paga. Então, o que faz o pobre? O pobre investe sempre em passivo, né? Então, no caso da caminhonete, é muito pior, porque você pegou um passivo, que é a própria caminhonete, e não está quitada. Se ela tivesse quitada, você já ia ter que pagar seguro e IPVA todo ano. Só que tem o juro dos 60 mil que você não quitou.
Pensa, olha só comigo, é muito pior. Comprar um passivo através de um outro passivo é a pior burrada que você poderia fazer. Então, na minha opinião, um exemplo disso vamos pegar o meu carro. Eu tenho um carro que custa 38, 40 mil, tá? E eu quero uma caminhonete de 100. Ele me custa só por ano de seguro 1.700. Mais ou menos. Isso é dado positivo, tá? O IPVA, ele está em torno de 1.300, 1.250, 1.300. Então vou pôr 1.250, 1.260, vai. Só para efeito de cálculo, 1.700 de seguro e 1.260 de IPVA. Foi o que eu escrevi aqui no papel, na minha colinha. Então, 2.960, arredonda para 3 pau. R$3.000 todo ano. Imagina isso na Bolsa de Valores. É o que o rico pensaria, né? A compra de um passivo através de outro passivo. E olha só que coisa mais interessante do mundo. Você tem esse caso aqui, essa soma de 3 pau por ano. 3 pau por ano é só se você tiver ela quitada. Se você não tiver ela quitada, a conta vai ficar pior. Aí você vai jogar aí o juro que você vai pagar em cima dos 60 mil. Se você financiar em 5 anos, por exemplo, você vai pagar coisa de 150 mil reais. Talvez até menos, um pouco, 120, 110, né? Mas vamos pôr 100. Se você conseguir uma boa taxa de juros, você ganhou dinheiro e tal, não sei o quê, vai pagar 100, certo? Você vai ter a depreciação nos 5 anos, porque vai caindo, né? Vai chegar a valer o carro que valia 40, por exemplo, ele vai chegar a 32 daqui 5 anos, mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Se você olhar a evolução da tabela FIPE, pega o histórico da tabela FIPE de uma caminhonete, por exemplo, né, de 100 mil reais. Faz o estudo. Estuda você. Eu te desafio a estudar esse assunto. Vai lá, faz uma pesquisa. Quanto é que uma caminhonete ia valer se eu comprasse ela hoje, daqui 5 anos atrás, quanto ela valia e quanto ela vale hoje? No mesmo ano, tá? Ela era 0 km há 5 anos atrás, vamos colocar assim. Hoje ela é 5 anos a menos. Pega o mesmo modelo, igualzinho, papapá, bonitinho, e faz o estudo. Depois você me fala. Aí você comenta aqui, deixa aqui nos comentários, só pra gente ter essa discussão aberta, tá? Esse é o pensamento do pobre. Ele quer andar de carrão, ele quer ostentar que ele é bam, ele quer ostentar que ele é luxuoso. Mesmo que isso não seja um motivo seu, não é uma boa ideia você comprar um carro financiado, certo? Mas vamos supor que você queira a todo custo ter isso aí. Como é que o rico pensa? O rico pensa da seguinte forma: ele nunca tem uma única fonte de renda. Isso eu já falei aqui no canal. Nunca existe uma única fonte de renda se você é um bilionário. O cara não vai... Ele aprendeu que para preservar o seu patrimônio ele tem que diversificar. A diversificação ele faz em qualquer área da vida dele. Ele não diversifica só os investimentos. Quando você diversifica os seus investimentos, você coloca as suas laranjas, o seu patrimônio em várias cestas. Os seus ovos, eles estão distribuídos em várias cestas. Então você não coloca tudo num só. Da mesma maneira como você investe numa empresa arriscada e na outra mais consolidada e segura, você vai ter menos rentabilidade aqui, mas aqui vai ser o esteio daquela outra. Então aquela outra pode perder, porque aquela ali vai ganhar. Então você tem uma alta performance de um lado, a outra tem menor performance. Na média, você acaba tendo lucratividade e proteção. Certo? A ideia é essa. A diversificação faz isso. Então, o rico ele investe em ativos. Ele investe em tudo aquilo que vai gerar dinheiro para ele, vai dar dinheiro para ele. Então, por exemplo, comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você vai botar dinheiro em cima. Você vai botar o dinheiro, vai comprar um carro. Ele vai gerar despesa para você. Se você quitar, ele vai ter IPVA e licenciamento. PVA, licenciamento e seguro. Só para ter na garagem. Não depende de uma única fonte de renda. Essa é outra coisa que o rico faz. Ele não. Agora, o pobre não. O pobre ele depende só de uma fonte de renda. Se ele perder o emprego dele, ele se lascou. Ele vive naquela corrida dos ratos. Sabe? A gente
trabalha para pagar a conta. No outro mês a gente trabalha, paga a conta. Se a gente não tiver trabalho, fudeu o grandão cabeludo, como diz o meu filho. Fudeu o grandão, lascou tudo, certo? Calma. Agora a conclusão. Vamos por exemplo da caminhonete? Você quer ter uma caminhonete. Então, logicamente, você precisa ter alguém que pague ela. E não vai sair do teu bolso. Põe isso na cabeça. Não vai sair do teu bolso. Eu não vou pagar essa caminhonete, mas eu vou andar de caminhonete e alguém vai pagar para mim. Essa é a ideia do rico. O pobre não. O pobre vai lá, faz a dívida, dá o carro, penhora a casa e não sei mais o que. Ele nem mora em casa, ele compra televisão, ele não tem nem casa própria, não anda de carro, anda de bicicleta, mas a televisão dele é o último tipo. É assim que o pobre pensa, né? Ele quer conforto, ele gasta o dinheirinho dele dessa forma e assim ele leva a vida e ele vai ser sempre pobre. Mas o rico, ele precisa ter alguém que vai pagar para ele aquilo que ele quer. Você pode todas as coisas. Então, você vai pegar primeiro, você vai produzir uma fonte de rendimento que te pague isso, para você. Segundo, não faça financiamento, não faça financiamento, jamais faça um financiamento. Ao contrário disso, você vai, ao contrário de ser inteligente, você vai estar gerando um passivo, você vai comprar um passivo através de um outro passivo, você vai fazer duas merdas. Você vai comprar uma coisa que te gera despesa anual através de um outro passivo que você vai ter que pagar juro para comprar. Olha só, você vai pagar juro para um cara que vai te dar o dinheiro para você comprar algo que vai te gerar despesa. Então, os pobres pensam assim. Agora, não só os pobres, tá? Mas aqueles que nunca serão ricos, aqueles que vão continuar sempre pobres. Você pode até fazer isso, você pode andar de carrão, mas você sempre vai andar ali, ó, acochado, com as contas sempre em dia, mas tudo ali, ó, trabalhando duro, né? Você vai ser obrigado a trabalhar e às vezes aqui com aquilo que você não gosta. Então, a ideia é o seguinte: não fazer financiamento, arrumar alguém que pague para você. Então você vai atrás de uma fonte de rendimento, então você vai ter que ter um investimento que vai te dar um retorno e que vai pagar isso para você, e aí você vai ter que planejar um investimento para através dele você realizar o sonho de ter uma caminhonete, no caso, né? Então eu diria, por exemplo, você vai ter que estudar fundo imobiliário, que tem baixa volatilidade, né? Volatilidade é variação de preço, então sobe e desce no preço, é pouco, então a alta, a baixa é muito pequena, se você tiver perda é muito pouca, e a própria rentabilidade do fundo cobre as perdas possíveis no futuro. Então se você tiver vender rápido, você tem que pensar em baixa volatilidade, fundo imobiliário, por exemplo, né? E liquidez. A liquidez de um fundo imobiliário é medida pelo volume de comercialização na bolsa de valores. Isso é facilmente na internet, você descobre. Então você vai lá num site, por exemplo, como o do Status Invest. Eu gosto muito desse site. Ele te fornece todos os índices que são usados pelos especialistas para você avaliar um determinado ativo lá, a bolsa de valores, na bolsa de valores, e tanto fundo imobiliário quanto qualquer outro tipo de ação na bolsa de valores, certo? Então, ao invés de você pagar, por exemplo, R$1.000 de financiamento, você vai pegar os milão. Se você tivesse um financiamento, esses milão, 500 era juro. Ó, 500 já era juro, fora a depreciação do bem. Ó, presta atenção. Você vai pagar R$1.000 de fundo imobiliário. Então você vai lá num fundo imobiliário que tem a alta liquidez, ou seja, pega os mais comercializados, aqueles que o mercado mais gosta de comprar e vender, de 10 bilhões para cima, de 10 milhões para cima. Pega os mais negociados na bolsa. Facilmente você reconhece isso lá no Status Invest. Ele vai te dar em termos de liquidez, volume comercializado por dia. Essa é a ideia. Quanto dele é comercializado todo dia na bolsa de valores. Então isso é mais importante do que o próprio fundo. Presta atenção, a liquidez determina a rapidez com que ele vira dinheiro.
Se você comprasse um imóvel para ver, por exemplo, esse imóvel estava engessado, você vai demorar um tempo para ter o dinheiro na sua conta, você precisa vender, você precisa pagar comissão de venda, você precisa, um monte de coisa. Agora, se você tem um fundo imobiliário, você manda a ordem é coisa de R$10, nos mais caros R$10 por ordem. Aí você manda vender, você tem o D+2 que a gente fala, são 3 dias úteis para cair o dinheiro na conta. O dia que você vendeu, que é o D mais 2 dias, o segundo dia, o D+2 são 3 dias úteis, no terceiro dia útil o dinheiro já está na sua conta. Então a liquidez é muito rápida, especialmente para os de volume mais, os de maior negociação na bolsa. Então aí você vai pegar milão, ao invés de pagar para a financeira, milão, aí você paga 500 de juro, né? Aí você pega e guarda esse dinheiro. Dessa forma, você compra fundo imobiliário que vai te pagar todo mês um valor X, vai depositar na sua conta, né? Da rentabilidade dele. Aí esse dinheiro você vai, ao invés de gastar, você vai pegar junta com mais 1 milhão que você vai pagar o mês que vem. Aí você compra mais ativo e assim você faz a bola de neve. Eu tenho certeza que em 5 anos você vai pensar 2 vezes antes de pegar esse dinheiro e comprar sua caminhonete. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia, porque quando chegar lá, você vai fazer a conta e vai ver quanto é que está te rendendo por mês aquele dinheiro de R$100 mil que você tem lá. E aí vamos fazer pensa comigo, se R$100 te paga R$1, R$100 mil vai te pagar R$1.000. Você já tem uma fonte de renda de milão todo mês. Se você tiver R$100 mil num determinado fundo que te paga R$1 a cada R$100 de cota. Se a cota custa 100 e ele te paga R$1, se você tiver R$100 mil, você tem 1.000 cotas. Cada um paga R$1, você tem R$1.000 de rendimento. É uma conta simples, básica. Tá? E existem outros investimentos muito mais interessantes, mas eu estou fazendo assim a grosso modo para você ter um dinheiro, uma rentabilidade. Agora, você vai pensar 2 vezes em entrar dentro da caminhonete. Agora, esse dinheiro pode ser aumentado e aí você andar de caminhonete lá no futuro, né? Você pode ter uma rentabilidade aí de 30, 40 mil reais, e aí você pode chegar e pegar um dinheiro lá de 20 mil, 30 mil, esse aí. Alguém pagou a sua caminhonete, e aí você não trabalha mais. Aquele dinheiro que vier de lá, aí você pode andar do jeito que você quiser. É só um momento da sua vida que você vai fazer um pequeno sacrifício. A ideia é justamente essa. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou me despedindo aqui. Mas está empolgante o assunto, concorda? Deixa aí nos comentários a sua questão, o que você tem de dúvida, e eu vou responder para você, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, já vai curtindo o vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Principalmente aqueles que gostam de um financiamento. Você já viu aquele cara que gosta de um financiamento? Então fala pra ele que ele tá perdendo dinheiro. Alô, muito obrigado, tá? Até a próxima, pessoal, tchau.